Inicialmente, eu vou falar sobre o Marco Civil da Internet e a responsabilidade pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros na internet. Isso, estamos falando basicamente sobre responsabilidade civil. E nisso, a maioria aqui já está muito bem acostumado com isso, já conhece de cabo a rabo o artigo 927 do Código Civil. Todo mundo sabe que quando a gente quebra alguma coisa, a gente tem que pagar, né? Nossa mãe ensinou isso para todo mundo. Então, a responsabilidade civil é isso. O 927 ele fala que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Esse é o 927 do Código Civil, todo mundo já está muito acostumado com isso. Eu trouxe aqui só para explicar mesmo que estamos falando de responsabilidade civil. Afinal, trata-se da lei do Marco Civil da Internet. Então, vamos falar que a legislação brasileira ela permite outro tipo de responsabilidade também, né? Ela pode responsabilizar indiretamente quem causar algum dano. Nesse caso, o Marco Civil da Internet ele tem uma seção específica que ele fala sobre a questão dos danos decorrentes por conteúdo gerado por terceiros. A seção terceira do capítulo 4, eu acho, eu não me lembro agora qual no capítulo, do artigo 18 até o artigo 21. Então, em uma breve análise, nós vamos ver que o artigo 18 ele fala que o provedor de conexão à internet ele não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. E isso é importante, o Marco Civil da Internet, trazer esse texto na lei, porque ele bota fim a uma questão que já foi discutida anteriormente, na era pré-Marco Civil, em que, às vezes, o provedor de conexão ele era responsabilizado pelo conteúdo que os usuários botavam na rede. Com isso, encerra-se essa discussão, mas também ele não tira a responsabilidade do provedor de conexão por outros tipos de danos que podem decorrer dele mesmo, como guardas de registro de conexões, ou até mesmo em questão da neutralidade de rede, que é o tratamento isonômico de dados no tráfego da internet. Então, é importante a gente saber quem que é o provedor de conexão. Eu trouxe aqui alguns exemplos, os mais conhecidos. Basicamente, toda empresa de telefonia hoje no Brasil ela oferece o serviço de conexão na internet. Então, tanto a banda larga quanto a telefonia móvel, a internet móvel, ele é considerado um provedor de conexão. O provedor de conexão é aquele que te dá o acesso à internet. E nisso nós vamos ter também os provedores de backbones, eles que são a espinha dorsal da internet. É a pessoa jurídica que detém as redes de tráfego. E os provedores de conexões, como a TIM, a NET, a Sky e as outras, elas vão alugar essa rede do backbone e vão repassar a conexão para o usuário. Bem, agora temos que falar sobre os provedores de aplicações também. Mas é muito difícil definir quem são os provedores de aplicações na internet. Primeiro porque o Marco Civil ele não traz especificadamente quem são esses provedores. Diferente de como o Regulamento Europeu de Dados traz um rol bem extenso sobre esses termos técnicos, eu acredito que o Brasil deveria ter em sua legislação também esse rol extensivo. Isso também é um entendimento da professora Patrícia Peck, não sei se alguém aqui já teve aula com ela, ela também defende isso, que é necessário esse glossário jurídico. Até porque termos técnicos, quando chegam no judiciário, às vezes eles causam uma confusão. Então, para isso, a gente vai buscar no próprio Marco Civil, apesar de ele não trazer sobre os provedores de aplicações, ele vai trazer o que são aplicações de internet. Isso está lá no artigo 5º, no inciso 7º, que é o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Então,
nesses provedores de aplicações, basicamente, eles são quem não são provedores de conexões. Todo mundo que sobrou virou um provedor de aplicações. Eles são os provedores de serviços online, basicamente. E nisso nós vamos ter os provedores de conteúdo, que o provedor de conteúdo seria você que está compartilhando alguma coisa no Facebook, em alguma rede social, quem está produzindo um vídeo para o YouTube, quem está botando uma música no Spotify, ou alguma coisa assim. Todo mundo que gera algum conteúdo na internet, ele é o próprio provedor de conteúdo. É você que está jogando a informação lá dentro. Temos também o provedor de correio eletrônico, que basicamente são aquelas empresas de e-mail, como o Hotmail, o finado MSN, o Gmail hoje. E temos os provedores de hospedagem. Os provedores de hospedagem são aqueles que estão hosteando tudo na internet. Basicamente, quando tem um host de um website, quem detém o conteúdo quer hostear o seu próprio website, bota num servidor desse, como o localhost, tem a wallhost e vários outros. Ou então, ele pode pegar simplesmente uma plataforma já construída, como o Facebook, como as redes sociais, como um Twitter, como um WhatsApp, ou qualquer outra, também pode ser considerada um provedor de hospedagem. Eles vão estar hospedando os dados na internet, que podem ser acessados remotamente por terceiros. Então, aqui eu já tinha falado quem é o provedor de conteúdo, né? Todo mundo, inclusive quem tem um site de notícias e um jornal que tem o seu próprio site, ele é também um provedor de conteúdo. Tá? Apesar de ter notícias que estarão sendo vinculadas a seus jornalistas, ele é o patrão, ele vai estar bancando aquilo ali. Então, sites de notícias de jornais também são considerados provedores de conteúdo. Tá? Aqui eu trouxe também alguns do wallhost, os provedores de música, de vídeos, como o YouTube, o Vimeo, o Facebook nas redes sociais, o Instagram, e os provedores de correio eletrônicos mais conhecidos, né? Então, a partir disso, nós vamos ao ponto central da responsabilidade pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. E isso está no artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 do Marco Civil da Internet está intimamente ligado com a remoção de conteúdo online. Tá? Que ele fala aqui: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Então, a gente percebe que quando ele fala que ele tem que tornar indisponível o conteúdo apontado, essa é a remoção de conteúdo online. E até porque não teria lógica você continuar com aquele conteúdo ali causando danos. Então, quando você pede uma ordem judicial para remover, para cessar aquele dano, para você estar pedindo uma indenização por um dano moral, ou até mesmo algum outro dano material, algum lucro cessante, em razão de um conteúdo que está online, você também tem que pedir essa remoção do conteúdo. E isso está esculpido aqui no artigo 19. Então, nisso, vamos fazer uma análise, na verdade, de quem deve ser o responsabilizado no artigo 19. Quem tem que remover esse conteúdo online? Bem, não me parece que o provedor de conteúdo ele pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes de um conteúdo gerado por um terceiro. Ele somente poderia ser responsabilizado pelo seu próprio conteúdo, né? Então, por isso, a gente pode excluir ele dessa lista dos provedores de aplicações de internet que podem ser responsabilizados, né? Da mesma forma, o provedor de correio eletrônico ele vai ter os seus usuários, as pessoas que vão estar utilizando eles, vai ter um usuário e senha e vai estar trocando diretamente entre eles o e-mail. Não,
em tese, ele não estaria sendo repassado para um terceiro que manteria aquilo ali e iria causando longo por quanto tempo aquilo ali ficaria. Então, a gente também pode tirar o provedor de correio eletrônico dessa jogada. Basicamente, sobra só, então, o provedor de hospedagem. Ele seria o provedor de aplicação de internet que ele poderia ser responsabilizado pelo conteúdo gerado por um terceiro. E nisso, assim, a gente vê que, para ser responsabilizado, ele precisa partir de uma ordem judicial específica. Não caberia uma simples notificação extrajudicial para se tirar esse conteúdo online. Antes do Marco Civil da Internet, o STJ entendia que poderia ser removido esse conteúdo online, os provedores de aplicações eles poderiam fazer esse juízo de valor e remover esse conteúdo previamente. Hoje o Brasil entende que não, que isso só pode decorrer se for uma ordem judicial específica. Bem dizer, o Marco Civil da Internet, nesse ponto, ele está indo na contramão do panorama mundial. Hoje, o regulamento europeu ele traz essa possibilidade da notificação extrajudicial direta. Então, se você entra hoje no Facebook ou em qualquer aplicativo que usa, que está presente na Europa também, ele tem a obrigatoriedade de ter aquela opção de você ir lá e denunciar. Isso vem do panorama europeu, do panorama do resto do mundo. Mas no Brasil ele somente pode retirar esse conteúdo por uma ordem judicial específica. Mas, claro, isso também tem duas exceções. Tá? A primeira delas, ela versa sobre os direitos autorais ou direitos conexos, né? Só que isso depende de uma previsão legal específica. E a segunda exceção ela está no artigo 21 do Marco Civil da Internet, que ele fala que o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, de vídeos ou de outros materiais, contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Eu não sei o que seria um ato sexual de caráter público, então eu acho que não precisaria nem dessa parte do caráter privado. Quando, após o recebimento da notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Então, a gente vê, nessas cenas sexuais, de nudez ou de atos sexuais, é possível essa notificação extrajudicial, então. Até mesmo pela gravidade do tema, o Marco Civil da Internet ele entende que você pode realizar isso de forma mais célere. Tanto que é possível também você pedir a remoção do conteúdo online, o Marco Civil da Internet prevê isso, que pode ser feito isso diretamente em um juizado especial. E também pode ser deferida uma medida liminar sobre isso. Então, também é importante notar que o Marco Civil ele fala sobre, quando ele fala de remoção de conteúdo online, ele fala que tem que ser um conteúdo específico, ele tem que ser identificado. E ele fala isso tanto na ordem judicial quanto na notificação extrajudicial, né? A gente vê o parágrafo 1º do artigo 19 e o parágrafo único do artigo 21, eles falam que essa identificação tem que ser específica sob pena de nulidade. E essa notificação específica, ela pode acontecer a partir de você juntar a URL, onde está hospedado esse conteúdo, ou de alguma outra forma que você encontrar para rastrear esse conteúdo, talvez um código hash ou alguma outra coisa nesse sentido. E ele fala também que sempre que esse provedor de aplicações ele tiver as informações de contato de quem foi indisponibilizado esse conteúdo, ele deve entrar em contato com a pessoa e informar, ó, nós retiramos esse material por causa de uma ordem judicial ou por causa da notificação extrajudicial de que isso estaria contendo cenas de nudez ou de outras pessoas. E quando essa pessoa que teve esse conteúdo retirado do ar, ela pode solicitar diretamente para o
para o servidor de aplicações, que eles possam substituir, então, o conteúdo retirado pela ordem judicial ou pela motivação de que foi feita isso. Então, basicamente, isso é o tema da remoção de conteúdo online. A remoção de conteúdo online ela vai girar em torno desses artigos do Marco Civil na internet, principalmente o caput do artigo 19. Eu deixei aqui minhas informações de contato, caso alguém queira discutir depois, pode me adicionar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, pode mandar e-mail, até um WhatsApp. Quiser discutir sobre essa questão de remoção de conteúdo online ou querer tirar alguma outra dúvida, podem ficar à vontade.